Obrigado, Wanderson. Obrigado a todos que estão participando. Obrigado pelo convite também para participar desse fórum. Acho que bastante importante. Bom, a gente tem aqui o desafio de falar sobre o lockdown, uma medida que, apesar de ser uma palavra quase que proibida no Brasil, né, atualmente, politizada de forma extrema, a gente nunca vivenciou um lockdown no Brasil, como foi colocado anteriormente, né? Lockdown hoje é uma situação em que você tem um fechamento completo das atividades, né, e que permite que você consiga rapidamente reduzir o número de casos e, principalmente, reduzir o número de mortes, né, que é a grande, principalmente em relação na Covid-19, a grande meta, o grande objetivo, que é você conseguir estruturar o seu sistema de saúde para atender a demanda necessária de pacientes graves, de pacientes que necessitam de ventilação mecânica e leitos de UTI. O que a gente tem no país são algumas medidas restritivas, algumas mais eficazes, outras menos eficazes, algumas medidas de restrição mais severas, outras um pouco menos, aplicadas diferentemente em cada cidade, em cada município, em cada estado, sem uma coordenação central, sem um pacote de indicadores que justifique e que leve ao gestor, né, a real necessidade, a informação da real necessidade da implantação desse lockdown ou dessas medidas restritivas. Como bem colocado anteriormente, né, a gente hoje está entrando, né, num período de inverno, aqui no hemisfério sul, né, e especificamente no Brasil, principalmente nas regiões sudeste, centro-oeste e sul, e a gente sabe que há um aumento do número de casos de infecções respiratórias, e a Covid-19 é uma infecção respiratória, e hoje tem sido considerada também uma endemia sazonal, ou seja, há variações sazonais da Covid-19, isso a gente já pode ver, não é igual um quadro de influenza, mas a gente já pode ver variações sazonais relacionadas à Covid-19. A nossa situação no país atualmente é uma situação de alta preocupação, porque a gente tem números elevados de casos, a gente tem uma transmissão muito elevada ainda acontecendo no país e um período de inverno se aproximando, onde a gente sabe que há um aumento das infecções respiratórias, dentre elas, certamente, a Covid-19 vai ser a principal, uma vez que é o principal vírus respiratório que circula no país. E medidas de restrição, e principalmente medidas de lockdown, certamente vão ser necessárias nos próximos meses, mas a gente sabe que elas pouco provavelmente serão implementadas. Lockdown não existe sem contrapartida financeira. Principalmente num país onde você tem grande parte da população vivendo na informalidade, não há como você fazer medidas de extremo, estrito, né, econômico, de contrapartida para as populações menos favorecidas e também para os pequenos e médios empresários. Essa contrapartida ela não existe no país, ela é muito pouco eficaz no país, ela aconteceu no ano passado sem que houvesse lockdown durante um período, e esse ano ela é muito pouco importante. E a gente sabe que o lockdown funciona, a gente já viu, né, nos países, e mesmo em alguns outros países, e mesmo no Brasil, por exemplo, Araraquara e algumas outras cidades que implementaram medidas restritivas mais importantes, intensas, conseguiram reduzir a transmissão, pelo menos durante um curto período em que esse lockdown foi feito. A gente não teve no país lockdown feito de forma extensa, por um tempo grande, como a gente viu, por exemplo, no Reino Unido, ou mesmo em Israel. Israel teve 3 medidas de lockdown, né, que foram implementadas exatamente para reduzir o impacto
do atendimento, né, na rede pública de saúde. Então, Um minuto. essas medidas de lockdown elas são muito importantes para você conseguir rapidamente restringir, né, e reduzir o número de casos, restringir a movimentação e reduzir o número de casos, e depois, né, que você consegue estabelecer uma redução importante desses casos, né, você ir gradativamente reabrindo, né, a economia e flexibilizando essas medidas, mas não de forma como a gente fez no país, né, como a gente vê acontecendo em várias cidades do país, mas de forma lenta e gradativa, também utilizando indicadores para fazer essa reabertura. Então, as medidas que a gente precisa nos próximos meses seriam, nesse momento, com esse número de 15 casos que a gente tem, segundos. um lockdown extenso e depois, gradativamente, à medida que a gente controle o número de casos, uma reabertura gradual e lenta dessas restrições.